Bom dia, graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. E o tema da nossa devocional de hoje é este: fortalecimento, aonde aprenderemos a buscar fortalecimento na palavra do Senhor. Aqui no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, está escrito assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, aquele quem tudo pode fazer. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, o inimigo arma sobre nossas vidas ciladas estratégicas para roubar a nossa fé, para tirar a nossa paz. Por isso a necessidade de estarmos revestidos na armadura de Deus, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Precisamos entender que a luta que enfrentamos na nossa vida não necessariamente está relacionada a uma pessoa, mas sim ao que está por detrás da intenção de uma desavença, de uma contenda, de uma discórdia, de uma briga. Da onde que surgiu? Aonde que nasceu essa contenda, essa briga, essa indiferença? Então existe uma intenção, uma estratégia diante de algumas situações a fim de roubar a nossa fé, a fim de tirar a nossa paz, porque o inimigo tem essa consciência de que se ele conseguir roubar a nossa fé, ele consegue tirar de nós a nossa paz. Quando a nossa fé é minada, quando perdemos a nossa paz, deixamos de crer, deixamos de ter esperança, começamos a desanimar, damos espaço para a dúvida do nosso coração e assim automaticamente deixamos de acreditar, deixamos de esperar com paciência a resposta do Senhor e tentamos com as nossas próprias forças resolver a situação. Por isso a palavra diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e não na sua própria força, não na sua própria capacidade, não na sua própria competência, mas sim no poder de Deus, aquele quem pode realmente fazer algo sobre nossas vidas é o Senhor. Então precisamos entender que a luta que enfrentamos na nossa vida muitas vezes são lutas espirituais. Quando a palavra diz que o inimigo tem astutas ciladas, isso significa que ele arma ciladas de forma estratégicas, de forma a fim de nos aprisionar conforme a vontade dele. Então ele vai aproveitar momentos de distrações, ele vai tentar nos pegar de uma forma desprevenida, armando astutas ciladas para cairmos sem percebermos que aquilo ali se trata de uma cilada do próprio inimigo contra as nossas vidas. E ele faz isso de uma forma manipuladora. Muitas vezes ele vai manipular até mesmo pessoas para tentar fazer você cair nessas ciladas que ele tem proposto sobre nossas vidas. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes na fé em Jesus Cristo. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno,
Esses dardos inflamados do maligno muitas vezes são lançados contra a nossa vida em forma de calúnia, em forma de difamação, em forma de mentiras, em forma de intrigas. E o objetivo desses dardos é justamente trazer desânimo, abater a nossa fé. Então, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa buscar na palavra de Deus a espada do Espírito, a qual você vai usar para combater tudo aquilo que o inimigo tem lançado contra a sua vida. Preste muito bem atenção nisso. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele usou a própria palavra para combater a tentação do inimigo. O inimigo usou também a palavra porque ele conhecia a palavra. Porém, ele não resistiu à palavra do Senhor Jesus, porque o inimigo era conhecedor da palavra, mas não praticante dela. Jesus, além de ser conhecedor, ele é a própria palavra, ele é praticante da palavra, e aí que está toda a diferença. Não basta apenas você conhecer a palavra, porque conhecer a palavra, ler a Bíblia inteira, até o inimigo conhece, mas ele não é praticante. Se você não é praticante da palavra, você não tem autonomia para usar a palavra, você não tem autoridade para enfrentar os principados, as potestades das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade. Só tem autoridade para combater este mal quem não somente é conhecedor, mas também é praticante da palavra de Deus. Aí que está o segredo dessa batalha. E é claro, sendo revestido de toda a armadura de Deus. Quem é revestido da armadura de Deus, você vai ver que são pessoas que vivem em busca da verdade. São pessoas que têm um comportamento de justiça. São pessoas que sempre procuram a paz. São pessoas que guardam a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra Deus. Por isso, devemos agir desta maneira, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança em súplica por todos os santos. Porque o Senhor nos ensina a orar a todo tempo, porque não podemos baixar a guarda para o inimigo entrar em nossas vidas. Toda vez que deixamos de orar quando devemos orar, estamos dando brecha, estamos baixando a guarda, estamos nos colocando numa posição de vulnerabilidade, onde o inimigo tira proveito dessa situação. Quando a Bíblia fala sobre as astutas ciladas, astutas tem esse significado de ser ardiloso, ou seja, de ser um ser que aproveita da situação. Então entenda que o inimigo ele vai se aproveitar muitas vezes de uma instabilidade que está ocorrendo na sua vida, vai se aproveitar muitas vezes de uma crise que está acontecendo no seu relacionamento, vai se aproveitar de uma dificuldade que você está tendo na vida financeira, e ele vai tentar armar cilada para te derrubar. E não há outra maneira de você combater isso se não for através da palavra de Deus, se revestindo da armadura do Senhor e estar em constante oração. Não baixe a guarda, permaneça em oração todo o tempo. E permaneça em oração em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança. Quando ele fala sobre vigiar nisto, meu irmão, não é apenas orar e esquecer, mas é orar e acompanhar aquilo que você está ali clamando e suplicando por Deus. É perseverar naquilo que você está buscando no Senhor. Muitas pessoas oram, entregam, mas não voltam mais para ver o resultado. Muitas pessoas até semeiam, mas nunca mais voltam para colher os frutos daquela semente que foi semeada um dia. Por isso muitas vezes você tem a sensação de que hoje Deus está realizando coisas na sua vida que você orou em outros tempos, mas não se lembrava mais. Agora a palavra do Senhor nos ensina que precisamos acompanhar. Quando o Senhor fala na Bíblia
que devemos ser vigilantes, que devemos vigiar. Ele está dizendo que devemos acompanhar a situação, devemos acompanhar o que está acontecendo. Não basta apenas orar e esquecer. Você está passando por uma luta, e talvez a luta que você está passando, às vezes você está associando essa luta, essa dificuldade às pessoas, e não está entendendo que muitas vezes por trás de uma pessoa existe uma manipulação do inimigo, onde ele age de forma astuta, de forma estratégica, utilizando de pessoas para roubar a sua fé, para tentar tirar a sua paz. Por isso você deve orar, manter-se em constante oração e acompanhar, ser vigilante, ou seja, estar atento a cada passo daquilo que está ocorrendo, daquilo que está acontecendo. Por isso a importância da oração e da perseverança na oração e súplica por todos os santos. Amém? Essas são palavras do nosso Senhor, escritas através do apóstolo Paulo no livro de Efésios, capítulo 6, do versículos 10 ao versículo 18, onde aprendemos a importância de buscarmos na palavra do Senhor força, revestimento, porque no poder de Deus encontramos a solução daquilo que está além da nossa capacidade de realizar. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre sua vida, que essa palavra seja de edificação sobre você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.